alguns casos de abuso, né? Inclusive o abuso sexual ele tem muito a ver com o vício em pornografia. Não sei se a galera sabia disso. Tem muito a ver. Não. Por que tem? Tem muito a ver. Então, por exemplo, a pessoa, quando era criança, ela passou por uma experiência de abuso. Então ela tinha, sei lá, né, 2, 3 anos. E naquele momento a sexualidade dela é aflorada, no momento que ainda não era para aparecer. Então ela começa a ficar curiosa com aquilo. É como assim, ó. É como se o ato de ir lá e ver pornografia, principalmente aí a pornografia violenta, é como se aquilo fosse uma repetição neurótica do abuso. É como assim, ó, eu não consigo lidar com aquela situação que aconteceu comigo lá no passado. E agora eu repito ela de algum modo. Na tentativa de que, repetindo, eu anule Caraca. aquele acontecimento. Então o cara, sei lá, o cara poderia, por conta disso, virar um pedófilo. Sim. Sim, porque ele teve essa ele teve um experiência abuso no passado. É a repetição. Repetir com outra pessoa. É a repetição, é o que mais acontece. Que loucura. Que doideira, É o que mais cara, acontece. que coisa. Quer dizer, a gente tá falando aqui sem nenhum julgamento, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, embora eu julgue algumas coisas, mas eu aprendi a lidar com a coisa do não julgamento, inclusive o achismo é sobre isso, porque eu acho que todo mundo tem uma essência, né, diferente do outro, né? Cada um tem uma forma de ter sido criado. Não dá pra gente falar de meritocracia mental, vamos botar assim, em uma pessoa que sofreu abuso, outra que não sofreu e tudo. Ah, mas esse cara é louco, cara, tu sabe a história do passado dela e tal. Quando você me fala então da repetição de padrão, você acha que, sei lá, esses abusos acontecem como, assim, pra pessoa depois... Qual que é esse gatilho? Isso que eu quero saber, assim. Uma pessoa que foi abusada é o quê? Necessariamente uma penetração? Necessariamente... Tem diferentes lugares? Como é que é? Então, olha só, existem vários tipos de abuso, né? Então, a gente falou que o problema da pornografia tem muito a ver com a questão do abuso. E é batata, assim, né? É muito comum o sujeito que foi abusado, ele desenvolver uma compulsão mesmo por pornografia, ao ponto de passar horas ali vendo aquilo e ir escalando ou até se tornar um abusador depois. O abuso ele pode ser desde uma molestação, né? Desde uma molestação, um passar de mão, até uma penetração, e às vezes pode acontecer por tempos a fio, né? Quer dizer, o sujeito foi sendo abusado ali por muito tempo, né? Uma criança que foi sendo abusada durante 2 anos e, porra, não podia falar pra ninguém, e aquele negócio até que descobriram. Então existem pessoas que foram abusadas por muito tempo, assim. Só que aí o que acontece? Existe um negócio que a gente pode chamar de... É o que a gente chama hoje em dia de trauma, né? Porque assim, querendo ou não, a nossa razão, a nossa inteligência, ela tenta dar conta das experiências que acontecem com a gente. Ela tenta entender a coisa. Mas pra criança, é meio que assim, tudo é traumático pra criança. Porque a razão dela não consegue dar conta de nada. Ela não tem os meios linguísticos, a fala e os meios simbólicos para poder falar das coisas. Tudo para a criança, então, está acima da capacidade racional dela. Quando acontece uma situação de abuso, essa experiência ela está ainda mais acima então, da capacidade racional dela. Então eu vou abrir um achismo aqui. Você está me falando que tem muitos casos de, independente do abuso ou não, mas de pessoas que, geralmente proporcionado pelo abuso, estimulam a sexualidade numa época que não é propícia ainda. Estamos falando agora da era da internet, onde a um clique do galinha pintadinha, Sim. na outra aba tu pode botar lá, sei lá, alguma coisa, galinha de literal, sei lá. É um caos, então, porque assim, qual é uma idade inicial que você fala assim, cara, ver um sexo oral, um sexo vaginal, que seja, essa idade aqui... Eu acho que até tá saudável, mas antes disso vai bugar uma pessoa. Cara, hoje em dia a idade média de criança, assim, qual que é a idade... De pessoa. Qual que é a idade que as pessoas hoje estão tendo contato com pornografia? 8 anos de idade. É a idade média, no Brasil. Caraca, Isso aí, hein, eu sei, cara, eu fico preocupado. Isso é estatístico mesmo, assim. 8 anos de idade no Brasil. Tá, antigamente imagino que era 14, 15. 14, 15. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. Eu tenho 37. Então imagino que você foi ali, o seu início foi o quê? 12 anos? Exatamente, foi 12 anos. O meu foi tipo assim, 11, 12, é isso daí. Com revista e... Hoje tá no 8.
hoje tá no 8. Nossa, cara. É 8 anos. Só que não é 8 anos com a revista ou com aquela imagem que Já tu é a tinha, porrada, né? que tu tinha que ficar esperando a internet discadona, que ia carregando a imagem Sim. assim, aos pouquinhos. É 8 anos com o sujeito vendo uma cena de sexo e depois, quando ele tem 11 anos, ele tá lá querendo comer a bunda da namorada, por exemplo. Com 11 anos de idade. Com 12 anos de idade. Tá querendo fazer orgia com 13. Né? É uma coisa tipo escalonada, né? Então ele pode ir pra essa necrofilia com 18. Muito provavelmente, muito provavelmente. Então, existem assim, estudos seríssimos sobre isso e tem uma psiquiatra, se não me engano é uma psiquiatra americana, se chama Judith Reisman, e ela escreveu um livro em que ela cria justamente esse link. O alto consumo de pornografia leva à pedofilia. Então, querendo ou não, com esse boom de pornografia que a gente está tendo, daqui a alguns anos, com toda certeza, o número de pedófilos vai crescer na sociedade. Ai, meu Deus. Estamos criando uma geração de futuros pedófilos. É. Tá, vamos lá. Porra. Há um minuto atrás eu tava rindo com o cara do navio. Não, agora eu tô aqui. complicado demais, né?